A gente já vai entrar agora na segunda parte da entrevista sobre a confusão que aconteceu no terminal rodoviário da Barra Funda, envolvendo um policial militar e 2 homens dentro de um ônibus. Um desses homens, o João Igor. O outro, o irmão dele. Segundo o cantor, eles estavam indo para uma apresentação musical. Ele teria acabado de fazer uma transmissão ao vivo dentro do ônibus. Temos até essa transmissão. Ele pedindo ajuda aos seguidores para bater uma meta. Ele que tem 1 milhão de seguidores. Foi atingido na perna e no braço durante uma abordagem policial. Aí o momento em que ele pede essa ajuda. Já estava no ônibus. Me ajudar a compartilhar esse próximo history. Me ajuda aí, precisando de 50 Aí logo pessoas depois da pra confusão, gente, você viu o ônibus ali com o vidro perfurado por um disparo de arma de fogo. Nós temos um momento em que o Igor, João Igor, foi socorrido ali mesmo do lado do ônibus. Esse é o momento do socorro. Um desespero para quem estava dentro do ônibus, para quem estava no terminal, que é o segundo maior da região metropolitana, quiçá do estado. Esse cantor foi levado direto daí para o hospital. Será submetido a cirurgias para remover um projétil e corrigir lesões provocadas pelos disparos. Ele foi atingido na mão, na perna e no braço. E a reportagem, a segunda parte da entrevista com João Igor, você acompanha agora no Cidade Alerta com Bernardo Armani. Olá, Dionísio, olá a todos. O João Igor aceitou nos receber aqui, no leito do hospital, o segundo hospital pelo qual ele passa, está fazendo exames. A gente tem até aqui algumas radiografias que mostram uma bala ainda alojada. Está no cotovelo dele aqui. Olha só. O outro tiro atingiu a perna esquerda do cantor. A gente vai pedir nem mostrar que o ferimento até está exposto, viu, Dionísio? Ainda não foi nem fechado corretamente. E a gente percebe que ele está ofegante, está com dor, mas fez questão de receber a equipe do Cidade Alerta para contar a versão dele do que aconteceu dentro daquele ônibus no terminal da Barra Funda. Estava você e o seu irmão sentados no andar de cima do ônibus, só vocês de passageiros. De repente chega o policial militar fardado. Ele senta bem na frente de vocês. O que aconteceu? Boa noite, Cidade Alerta. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a todo o Brasil, que está nos assistindo. Deus também pelo livramento que Ele me deu. O que aconteceu é que eu estava indo trabalhar, estava indo para Bauru, eu e meu irmão, atender um congresso, numa agenda de um pastor amigo meu, era um congresso de jovens. Nós sentamos no último banco e o policial não foi com a minha cara. Ele foi lá pegar uma água, que lá perto do banheiro fica tipo uma caixinha com água pra você beber água. Aí ele foi lá, já sacou o revólver e ficou olhando pra mim, me medindo. Ficou uns 10 segundos olhando pro meu olho. Com a arma na mão? Com a arma na mão. Aí eu perguntei pra ele assim, tá na paz? Aí ele falou assim pra mim, eu tô daquele jeito. Aí pegou, sentou na minha frente, esticou a protona assim pra provocar, tá ligado? Que ele tava sentado na minha frente. Eu não falei nada, coloquei o fone, liguei pra minha namorada. E ele tipo que falou, mano, saiu do banco pra frente, fui pro banco de lado do meio, né? Você estava fazendo uma chamada de vídeo com a sua namorada naquele momento. Aí ele pegou, levantou e foi pro banco do meio. Não deu nem 3 segundos, ele voltou. Você está me tirando? Cadê as drogas? Cadê as drogas? Que não sei o quê. Eu falei assim, nós não tem droga. Nós só tem instrumento e roupa e nossas coisas que nós vai pro congresso. Eu sou cantor, tenho 1 milhão de seguidores. Eu tenho quase 1 milhão de seguidores nas redes de vizinha, nas plataformas. E ele, tipo, que não botou uma fé em mim. Aí ele pegou, dá seu celular aqui, tomou meu celular. Nisso que ele tomou meu celular, eu segurei pra ele não levar meu celular. Nisso que eu segurei, começou o conflito. Aí ele pegou e sacou a arma de novo, apontou pro meu irmão. Nisso que ele apontou a arma pro meu irmão, eu pulei na frente da arma pra não acertar meu irmão. Aí o primeiro tiro pegou de raspão aqui, ele pá! Aí, na hora que começou a luta corporal, né, que nós desceu pra escada, e lá na escada ele tava tentando engatilhar, e quando ele mirava a arma pra cabeça do meu irmão, eu segurava na arma, a arma batia em outro lugar. Aí escoteou tanto no vidro lá, que você vai ver que tem um vidro. Vocês estavam, então, agarrando ali o braço, a mão dele, para que ele não atirasse mais em vocês. Botou a arma na minha cara, ele ia atirar. Se eu não boto a mão pra defender assim,
Ele, não sei se eu estaria aqui hoje para contar a história para vocês, né? Um moleque novo que pegou a farda agora. Dava pra ver que ele, tipo, tava com medo, tava emocionado. E quando ele caiu em si, ele saiu alegando. Cadê? Eles estavam com droga, acendendo droga lá. Agora eu quero falar pra empresa que eu paguei as passagens, a Prata, a Piracicabana, o ônibus. Cadê as filmagens? Pra ver se tem um sinal de fumaça, pra ver se realmente nós estava fazendo o que ele estava alegando. Agora quer ficar forjando nós, só porque sabe que nós canta louco. Ele viu a barbaridade que ele fez, quando ele caiu em si, ele saiu alegando que nós era traficante, que nós é ladrão. E eu falando pra ele que eu não era ladrão, que eu era cantor gospel. Ele não botou uma fé. E na hora que ele efetuou o disparo na escada, eu corri pra fora. Eu falei, se eu ficar aqui na escada, ele vai me matar e vai alegar que eu tava tentando matar ele. Na hora que eu corri pra fora, eu ajoelhei, eu falei, não me mata. Não me mata, mano. Eu não tô armado. Ele, deita. Aí foi na hora que eu falei, Michael, deita, Michael. Aí nós deitou, aí foi quando eu só percebi que eu tinha levado os tiros, quando a adrenalina começou a baixar e eu tava no chão, né? Vocês já estavam fora do ônibus na plataforma? Aí eu pulei pra fora do ônibus pra não morrer. Se eu ficasse na escada, ele ia matar eu e meu irmão. Aí eu falei, na hora que eu levei um pegou de raspão, né? Foram 3 tiros. Um pegou de raspão aqui na mão, como vocês podem ver, ó. Ai. Eu não consigo aqui, ó. Tem como... Ó, um pegou de raspão aqui, um pegou... Cuidado aí. Vê que você tá em dor, dá para ver que embaixo ali, né, tem um pouquinho de ferimento. Então, esse tiro raspou, e tem um tiro que pegou até no vidro do ônibus. O tiro pegou de raspão, aí eu vi a cápsula. Quando bateu o primeiro tiro, que eu vi a cápsula, meu subconsciente falou, ele vai matar nós, porque ele atirou dentro do ônibus. Ele não pensou em passageiro, porque tinha passageiro dentro do ônibus. Ele não pensou em ninguém. Aí eu falo, né, como é que um PM desse nós não pode generalizar? Porque eu sei que a polícia faz o trabalho, quem é polícia de verdade faz o seu trabalho certinho, mas ali foi um moleque, foi um adolescente, né? Não adolescente não, foi um menino, talvez não estava num dia bom. Agora eu te pergunto, a troco de que ele atirou em mim? O que eu fiz pra você? O que eu fiz pra você, mano? Eu te bati, olha meus pulsos, não tem sinal de que eu saí com luta corporal, eu me defendi. Se eu não colocasse a mão na frente, hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Ia ser só mais um número se eu não fosse famoso e não tivesse aí, graças a Deus, a fama que Deus me deu soprou meu nome. Porque eu tenho certeza que se fosse um qualquer, ia ser só mais um para a sociedade. O médico falou assim para mim, ó, filho, é o seguinte, a bala está alojada em você, você vai ter que fazer a cirurgia, só que você vai ter que assinar um termo, porque é uma cirurgia de risco. Você pode não ter mais os movimentos da mão, né? Pode ver que eu estou movimentando aqui, mas ele falou que esses movimentos talvez não possa voltar após a cirurgia, porque é uma cirurgia de risco. E quem é que vai arcar com isso? Meus 2 filhos. Como é que eu vou criar? Sendo que eu sou músico, cantor e compositor. Como é que eu vou tocar agora? Fala pra mim. Se eu estivesse roubando, se eu estivesse atrasando a vida de alguém lá dentro, pô, entrei para fazer maldade, beleza, eu vou pagar pelos meus erros. Aí um monte de gente falando mal de mim, falando que eu isso, aquilo. Se eu tivesse errado, por que a polícia não me prendeu? Por que o delegado não me botou na cadeia? Agora essas fake news aí falando mal de mim, querendo queimar meu filme. Agora a corregedoria, tenho certeza que vai fazer o trabalho dela, vai tirar esse PM de linha, porque não generalizando os polícia, mas para estar na rua tem que estar com o psicológico bom. Porque esse cara, para mim, com todo o respeito, era um psicopata. Se eu não tivesse reagido a me defender, eu e meu irmão não estaria aqui e ele ia alegar a história dele, porque morto não fala, né, tropa? Mas eu quero agradecer a Deus por, graças a Deus, eu estar vivo, aos meus advogados, César, o doutor César, a doutora Aline, obrigado por vocês me dar esse respaldo, e também quero agradecer ao Cidade Alerta por poder me dar a oportunidade de eu contar aqui a minha versão, porque muitos estão falando um monte de coisa de mim, mas quem me conhece sabe que eu sou pureza, sabe? Eu implorei para não morrer, eu falei, mano, não me mata, eu sou cantor, eu não sou ladrão, pode olhar nas minhas bolsas, ó, tem 2 violão aí, você vai ver, tem minhas roupas, tem meu Holy Land, que é o meu captador de som. Eu falei para ele, eu não sou traficante, eu sou cantor. Na delegacia, esse soldado da PM, ele disse que sentiu cheiro de droga, de maconha, vindo ali de vocês dois, das bolsas. Você falou que não estava com nada disso. Seu irmão tinha alguma coisa? Estava com maconha? Meu irmão não tinha nada, gente. Meu irmão não tinha nada. É que quando ele caiu em si, ele quis alegar isso contra nós. Meu irmão não tinha nada. Agora eu quero que a empresa Prata da Piracicaba dê para nós as câmeras, porque a gente paga caro pelas passagens, dê para nós as câmeras e vocês vão ver, gente, que 3 vezes ele foi lá até nós, 3 vezes ele foi provocar nós a custo de nada. Nós não foi ele. Ele sabe a bobagem que ele fez.
João, até a empresa, né, foi consultada, disse que não tem câmeras dentro do ônibus, que poderiam esclarecer tudo isso. Agora você fala um detalhe interessante, no andar de cima onde vocês estavam, você e seu irmão, e apenas a subida, a chegada desse policial militar. Não tinha mais ninguém no andar de cima, ou seja, não teve testemunhas do começo ali da confusão? Tava deserto. Pode puxar aí nas poltronas aí quem estava em cima, quem estava embaixo, a maioria estava embaixo. E se realmente ele está falando que eu entrei com droga, que empresa é essa que deixa os passageiros entrar fumando, entrar bebendo? Não existe, tem uma fiscalização na porta. Eu não entrei com nada disso, ele não foi com a minha cara. Ele realmente olhou pra mim, eu falei pra ele, você tá na paz? Ele, eu tô daquele jeito. Tipo, né, com outras palavras, tô nem aí pra você. Então, o que eu tô falando, gente, é a verdade, somente isso. Eu não quero atrasar ninguém. Deus é meu advogado, ele é fiel e a verdade vai aparecer e já tem aparecido. Porque ele sabe a maldade que ele me fez. Agora, quer colocar nós como culpado e ele como inocente. Mas ele, agora, pergunta pra ele por que ele atirou em nós. Qual o motivo que ele atirou em nós? O porquê? Se nós não estávamos armados, se nós não tinha nada. Ele simplesmente apontou a arma, ele não seguiu o protocolo. Qual era o protocolo dele? Documentação RG desce. Não sair, chegar, atirando, apontando a arma na nossa casa como se nós fosse bandido. Que nós não é bandido, não. Você falou, né? Depois do momento de temer pela sua vida do seu irmão, que você falou que entrou na frente ali, que senão o tiro ia pegar no seu irmão. Ele ia matar meu irmão. Também agora vem um outro medo, que é o futuro da carreira. A gente viu muitos vídeos de você sempre tocando violão, cantando, fazendo esse sucesso todo, e agora você depende aí do seu braço, do seu movimento. Tudo muito recente, mas esse medo a gente vê que está presente. É porque, como o médico disse, né? Não é uma cirurgia normal, é uma cirurgia que mexe com os tendões, né? A bala perfurou os tendões. Está alojada aqui no meu cotovelo, como vocês viram ali. Então, há a possibilidade, sim, de eu fazer essa cirurgia e não movimentar mais os dedos, né, tropa? Então, eu peço a vocês graças a Deus vocês me atenderam, eu vou até pedir para vocês aí me dar essa força. Não é marketing, beleza? É que realmente eu já tinha divulgado, mas dia 15 de agosto também vai sair meu álbum. Não vou poder tocar nas igrejas, que eu vou ter que ficar em recuperação nesse tempo. Me ajuda aí, tropa. Escuta muito o meu álbum, que eu fiz coração, álbum gospel aí, que eu sei que vai tocar muitos corações de vocês. Eu creio que Deus ele vai me ajudar. Mas é isso, tropa. Eu não sou ladrão, não sou bandido, muito menos traficante. Quem conhece a minha índole sabe que eu sou adorador, gosto de fazer a obra, gosto de servir. E é isso, meu. Para honra e glória de Deus. Ele me fez ser assim, e é isso, parceiro. Ele me levantou e ninguém pode mudar isso. A inveja existe. Se a inveja não existe, ele não teria vindo até nós. O que você espera que aconteça agora com esse soldado da Polícia Militar? Diante de tudo isso que aconteceu, eu espero que a justiça seja feita, que ele tenha aprendido a lição, que não se pode fazer isso que ele fez, né? Que isso vinha ser uma lição para ele e desejo o que Deus falou, orar pelos seus inimigos e aqueles que perseguem. E é isso, que Deus te abençoe, parceiro. E você aprendeu alguma coisa, Jesus te ensinou alguma coisa, pode ter certeza. Eu agradeço aqui ao João Igor, viu, Dionísio, que nos recebeu, fez questão de falar, mesmo nesse estado que a gente sabe que ele está sofrendo, está com dor. Isso foi ontem, foi muito recente. Eu vi o ferimento na coxa dele, tá feio mesmo, vai precisar de sutura. Ele está com ali o projétil alojado no cotovelo, que é um local muito sensível. O próprio médico falou, né, a doutora Aline, advogada aqui, por causa das articulações, tendões, tem a questão óssea. Então, ele vai passar por exames mais minuciosos para verificar a situação exata e se será possível fazer essa cirurgia o quanto antes. É isso que todos desejam aqui, uma boa recuperação, enquanto ele e o irmão vão também lutar, não só pela saúde, pela continuação da carreira, mas também perante a justiça para se defender e contar a versão deles de tudo o que aconteceu naquele ônibus. Dionísio. Obrigado, Bernardo. Uma situação delicada, gente. Porque tudo poderia se resolver de forma bem rápida se existissem câmeras de segurança, Altair. É verdade. Agora tem um detalhe, Dionísio, que eu queria deixar bem claro aqui, é o seguinte. Nós temos algumas versões. Nós temos a versão dele, a versão do policial, né?
e o inquérito policial que está sendo feito para entender o que aconteceu de fato, de verdade. Agora, uma coisa é certa, não é protocolo o policial chegar atirando. Isso não é protocolo. Segunda coisa, se ele diz que o policial pediu o celular dele e tomou da mão dele, o policial não pode fazer isso. Também não é protocolo. Não estou dizendo que o policial fez ou deixou de fazer, mas ouvindo isso, não é um protocolo natural que a polícia faça tudo isso. Então é importante realmente que seja feita essa cariação entre eles e que a polícia civil, é claro, que vai levantar todos os dados, vai deixar bem claro o que aconteceu. Exatamente, é uma investigação mais delicada de tentar entender o que aconteceu dentro daquele ônibus. Uma pessoa abordada por um policial também não pode reagir, mas o policial também não pode exceder aquilo que está no protocolo, porque isso é passível de expulsão, Gostandi. Exatamente. E de prisão também? Sim, de prisão também, porque é uma tentativa de homicídio, né? E ele fugiu totalmente, esse policial, das regras do protocolo, né? Já na abordagem aí, ele tomar o celular e sacar a arma e disparar aí contra, né? E parece que não houve, vamos dizer, uma tentativa deles de reagir à abordagem do policial. Então houve um excesso por parte desse soldado que tem que ser punido e afastado aí das ruas. E, gente, nós queremos ouvir todos os lados dessa história. Primeiro que eu li o inquérito que diz que 2 testemunhas, que eu não vou citar nome aqui, foram até a delegacia, passaram pelo 91, depois foram para o 23, fizeram seu depoimento e os próprios policiais envolvidos que ouviram essas pessoas, escrivão e delegado, disseram que são depoimentos conflitantes. Além do conflito entre os depoimentos das vítimas e do policial militar, existe o conflito no depoimento de quem disse estar presente. Nós queríamos ouvir o policial, dar o mesmo espaço que o João Igor teve aqui no Cidade Alerta. Recebemos uma nota da Secretaria de Segurança Pública dizendo o seguinte: a PM foi acionada após o policial, que havia embarcado no ônibus com destino a Bauru, perceber cheiro de maconha vindo da bagagem de 2 passageiros. Durante a abordagem, versão dada pelo policial à Secretaria de Segurança Pública, tá? Durante a abordagem, os suspeitos entraram em luta corporal com o agente e os 3 caíram da escada do veículo. Por isso, o disparo no andar de baixo. Nesse momento, houve o disparo da arma de fogo que atingiu um dos homens. Ele foi socorrido ao pronto-socorro da Santa Casa, logo depois transferido para outro hospital, que é onde o Bernardo o encontrou, e o policial sofreu ferimentos na mão e recebeu atendimento na UPA da Lapa. O outro passageiro não se feriu e foi encontrada na sua bolsa substância com características semelhantes à maconha. Foram solicitados exames periciais do IC, que vai se pronunciar sobre o caso no IML. É algo muito delicado. Algo delicado, Dionísio. Como você falou, se existem 2 testemunhas que têm uma versão diferente, existe esse camarada que foi atingido, a vítima, existe o policial, ou seja, agora é só um quebra-cabeça mesmo. Eles vão ter que sentar, fazer essa cariação, entender o que está acontecendo para chegar num denominador comum, ou seja, a polícia fazer esse inquérito muito bem feito, levantar todas as informações e ver quem de fato de verdade está errado. O Bernardo Armani está me chamando de novo, porque existe a possibilidade de transferência de novo do cantor, Bernardo? É isso mesmo, viu, Dionísio? A qualquer momento ele vai passar por aqui, ele que vai sair em cadeira de rodas. A gente já está confirmado isso, até a gente vê uma movimentação dos advogados ali. Tá lá ele, olha só, tá cercado pelo grupo. Ele até combinou de sair aqui, dar uma palavrinha por último pra gente. Ele foi medicado agora, estava aguardando apenas a receita dos medicamentos que ele está tomando, alguns, viu? Por muita dor que ele está sentindo, bala alojada no cotovelo, tem a perna que foi perfurada ali, atravessada por um outro projétil, e ele vai agora descansar. E amanhã tem mais exames, vai passar por um médico especializado, um médico particular, que esse caso é bem complicado mesmo dele, para saber se vai fazer a cirurgia ou não. Já tem alguma posição aí da cirurgia ou ainda não? Ainda não temos, eu estou esperando a resposta do meu doutor Marcelo, que ele é um cirurgião ótimo, né? Ele, inclusive, era cirurgião do Albert Einstein. Hoje ele é um coordenador dos grandes hospitais aí da América Latina. E eu estou esperando o posicionamento dele, como eu tinha prometido para ele, confio no trabalho dele. Estou esperando a segunda ordem dele. Como é que foi a repercussão do que aconteceu no ônibus, na Barra Funda, junto aos seus seguidores? Foi enorme. Ixi, foi enorme. Eu quero agradecer ao Brasil todo aí por ter gritado por mim, por ter me ajudado.
por não ter me abandonado, porque sem quem acompanha eu aí de uns anos, sabe que eu sou pureza. A justiça vai ser feita porque Deus é fiel. Toda língua que se levantar contra ti não prosperará, e toda arma preparada contra ti não prosperará. Amém. Vai ser uma luta agora para recuperar a saúde, mas também para sua defesa. Está aqui com seus advogados, né? Junto ao inquérito policial. O que você espera disso tudo agora, João? Que a justiça seja feita, né? Porque se eu realmente não tivesse uma visibilidade, ia ser só mais um número aí pro sistema. Que isso fique de exemplo aí para a rapaziada também que está começando aí agora. Pegar uma experiência aí com os mais velhos, porque cada vida importa. Se eu tivesse morrido, eu não estaria aqui contando a minha versão hoje. Então eu só agradeço a Deus mesmo por eu estar vivo. E é isso, eu vou aproveitar minha família, me recuperar, ver se eu consigo logo fazer essa cirurgia, para em breve estar atendendo vocês aí em todo o Brasil. Vai lá, João, vai descansar. Ele que fez questão de atender o Cidade Alerta aqui dentro do quarto do hospital. Vai ver os 2 filhos. Estava todo momento preocupado com a família. O irmão dele não se feriu, mas ficou indignado quando viu o estado dos ferimentos do João Igor lá na plataforma, ainda no terminal da Barra Funda. Os 2 foram, né, socorridos, mas o irmão que estava em condições foi levado para a delegacia. O João Vitor está aguardando agora aqui, o João Igor aguardando o carro para levá-lo, foi buscar aqui no estacionamento. E nessa entrevista a gente vê que ele deixa bem claro que ele nem o irmão estavam com drogas, no que ele conta. Ele estava com instrumentos para fazer mais apresentações em Bauru, no interior de São Paulo, aqui do estado, e que também não fez nada para provocar essa reação do policial militar. Um soldado de 24 anos, que ele não entende a atitude desse policial, diz que não foi com a cara dele, talvez pelas tatuagens dele, do irmão, que eles estavam tranquilos, quase sozinhos lá no andar superior ali do ônibus, que estava falando por chamada de vídeo com a namorada naquele momento em que o policial sacou a arma e ficou encarando. Aí ele até perguntou, e aí, tá na paz? Tá tudo tranquilo? Por que você está encarando, né? É isso que ele quis dizer. E o policial falou, tô daquele jeito. Então o começo já não foi bom, eles não estavam entendendo nada, até que o policial arrancou o celular das mãos aqui do João Igor, como ele conta, e começou aí aquele empurra-empurra, aquela confusão, já estava com a arma sacada. O João Igor disse que se colocou na frente do irmão, pois o primeiro tiro seria disparado contra o Maicon, o irmão do João Igor. E aí sim foi aquele tumulto dentro do ônibus. Os 3 caíram ali pelas escadas do andar superior, por o andar térreo do veículo. E aí sim foi aquela correria entre os passageiros também, até para entender o que estava acontecendo. E o João Igor deixou claro que em nenhum momento eles tentaram pegar a arma do policial. Isso que ele conta, ele tentou se defender, ele estava atirando, ele estava lutando para sobreviver, pela vida dele. Então por isso que eles estavam tentando agarrar o braço do policial para que ele parasse de atirar. E ele pensou, olha, vou sair do ônibus, se eu ficar aqui dentro ele vai me matar. Então eles correram lá para fora também, só lá no lado de fora que ele percebeu a gravidade dos ferimentos. Aí ele já sentiu muita dor, caiu ao solo, o socorro chegou rápido também e por sorte está aí agora, mas vai ser mais uma batalha grande pelo que a gente viu dos ferimentos dele aqui por essa recuperação, viu, Dionísio? E a gente vai continuar acompanhando, desejo melhoras, mas Guastelli, a partir de agora, é um caso que fica com a Polícia Civil, porque tem muitas nuances, muitas versões e um quebra-cabeça que só o laudo do IEC, do IML, é que vai conseguir responder? Exatamente, vai ser um quebra-cabeça para a Polícia Civil, mas eu acredito que vai vir o resultado, né, que de fato aconteceu, ou seja, a busca da verdade real. Né? E com certeza, se houver necessidade, o delegado vai fazer acariações aí entre a vítima e o principal suspeito de atirar, que é o policial militar, e entre as 2 testemunhas, que cada uma dá uma versão. E aí sim o delegado vai concluir. Gente, eu mostrei o inquérito, estava lendo o inquérito com o Guastelli até me disse, não lê ele, porque tem uns detalhes aí que poderiam atrapalhar. Sim, exatamente, né? Por isso que eu pedi aqui cautela, né, para não atrapalhar a investigação. Aí a gente vai descobrir, claro que o Cidade Alerta vai ficar colado nesse caso para tentar descobrir o que realmente aconteceu ali. Graças a Deus, sem uma tragédia, uma pessoa ferida, uma investigação em curso, mas poderia ser algo muito maior. Imagina, um horário onde passam 40 mil pessoas
o terminal lotado de ônibus, a gente poderia estar falando de algo muito maior. Né, Altair? Com certeza, né, Dionísio? Teve disparo de arma de fogo, quer dizer, ele em luta ali com o camarada para não ser atingido. Ele movimentou a mão com ele, com a arma na mão, a arma ricocheteou, bateu o bala em um canto e outro, ou seja, poderia ter atingido alguém ali. Graças a Deus que o pior não aconteceu. Mas é como você disse, a gente tem que ficar muito de olho para entender o que está acontecendo, esperar o inquérito direito para a gente dar a informação correta. Até mesmo porque o inquérito, gente, desenhou uma dinâmica. E essa dinâmica pode não ter sido relatada 100% como ela aconteceu. Exatamente. Ele faz o inquérito, de início ele ouve, né, as pessoas e tal, mas depois ele vai confrontando as informações e vai entendendo, bom, essa informação aqui não encaixou, essa aqui não bateu, e aí vai ter, esse inquérito continua, né, até ser formado tudo, e ele, o pessoal da Polícia Civil, chegar a um denominador comum que chega ali, olha, isso aqui foi o que aconteceu. E aí faz essa cariação, pode ser que faça cariação, para trazer o que realmente aconteceu e quem realmente tem culpa. E a gente vai continuar acompanhando. Lembrando, gente, o delegado já me falou que depoimentos devem acontecer, tá? Nesse caso, amanhã, testemunhas devem ser chamadas amanhã e segunda-feira para tentar identificar ou descartar alguns pontos do que teria acontecido dentro desse ônibus.